Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Se tu for meu aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula de geografia do meu canal. E se essa for a primeira aula que tu está assistindo, seja muito bem-vindo também e eu espero que tu goste. E o conteúdo dessa vez é um conteúdo assim, ó, muito legal de estudar realmente. É sobre a litosfera terrestre. Não sabe o que é litosfera? Calma, tu sabe que eu vou te ajudar, tá? O que eu digo para vocês? Que esta aula, ou este conteúdo, está dividido, meu Deus, em 3 aulas. A primeira, que é hoje, nós vamos ver as esferas da Terra, a diferença entre o tempo histórico e o tempo geológico, os métodos de datação do que? Dos fósseis. O que são fósseis? Vamos relembrar também. E a formação do universo. Na segunda aula, nós vamos estudar a estrutura interna da Terra e na terceira aula, a teoria da deriva dos continentes e das placas tectônicas e também as bordas e os limites das placas tectônicas, ou os 3 tipos existentes, tá? Eu só esqueci de botar aqui. Bom, quais são os objetivos dessa primeira aula? Ou seja, o que eu espero que vocês aprendam? Ao fim dessa videoaula, eu quero que vocês tenham compreensão de quais são as características das esferas da Terra. Ou seja, quais são as esferas do nosso planeta e quais as suas características. Quero que vocês também compreendam a diferença entre o tempo histórico e o tempo geológico, que vocês conheçam os 2 métodos principais de datação dos fósseis, ou seja, a idade dos fósseis, que vocês compreendam a formação do universo, do Sol, da Lua e da Terra, e por fim que vocês conheçam as características da Terra primitiva, ou seja, como é que era esse nosso planeta antes de ser parecido com o que é atualmente, antes de começar a ser possível o surgimento e a evolução da vida, porque a vida nem sempre foi possível aqui. Isso nós vamos ver nesta aula, tá? Então, fica ligado aí. Eu aposto que dessa vez tu pensou, o professor não vai falar, pega caderno, pega caneta, faça anotações. Vou, porque eu vou falar isso toda a aula. Gente, eu já repeti 1000 vezes e vou continuar. O que eu boto aqui nos slides não é o suficiente, tá? Esses tópicos eu boto para ter a sequência lógica do conteúdo. Vocês precisam, para ver a construção do conhecimento, fazer as anotações de vocês. Vocês podem achar que isso é antigo, é ultrapassado, é conservador, mas gente, anotar, escrever, não digitar, escrever, caneta, lápis, tanto faz, é o melhor jeito de estudar e não tem tecnologia que substitua isso, tá? Cara, anota como tu quiser, mapas mentais, puxa uns esqueminha, flechinha, que nem eu gosto de fazer, texto corrido, o que tu quiser, o que tu te sentir bem, que tu vê que te ajuda. Mas, por favor, faça anotações sempre além do que o professor passa. Agora a molezinha, aquela pergunta lá do ensino fundamental. Quais são as camadas da Terra? Quais são as esferas da Terra? Minha gente, se vocês não sabem isso, vocês precisam saber. E assistindo essa aula depois, vocês não podem esquecer do que é dito aqui, tá? Gente, esferas da Terra. Vamos lá. Uma das esferas da Terra, que na verdade é o nosso foco neste conteúdo dividido em 3 aulas, como eu falei há pouco, é a litosfera. Como é que nós podemos caracterizar a litosfera? Simples, é a camada sólida ou rochosa da Terra. Sólido é duro, rochosa lembra rocha, rocha é dura, tá? Então, camada sólida ou rochosa do nosso planeta. Existe também a atmosfera. O que é a atmosfera? É a camada gasosa que envolve a Terra, ou a camada de gases que envolve a Terra. Meu Deus, é muito fácil. Hidrosfera, água. Hidrosfera é a camada de água presente no nosso planeta. Como é que a água está distribuída no nosso planeta? A última aula que eu lancei no canal foi sobre hidrografia. Quem sabe é interessante dar uma olhada. Lá eu disse que a água está distribuída através de rios, mares, lagos, oceanos, água subterrânea, tá? Ok. Tem ainda outra camada que eu vou falar daqui a pouquinho, que ela não é comum ser citada, mas que também com certeza tem muita importância, tá? Mas deixamos isso para os próximos slides. Pessoal, tem também a chamada biosfera. Bio, vida, esfera,
Então, vamos lá, traduzindo, biosfera é o quê? É a esfera da vida. Eu costumo dizer para os meus alunos que biosfera é a que envolve todas as demais camadas. É na biosfera que tudo se desenvolve, que tudo tem vida, tá? É onde a vida existe, é a camada de vida, como eu acabei de falar, né? Então, a biosfera envolve a hidrosfera? Sim. A litosfera? Sim. A atmosfera? Sim. Então, a biosfera é a vida, é tudo, tá? Bom, aqui, pessoal, podemos ver, então, a litosfera, tá? Gente, a litosfera, olha só, ela tem quilômetros de espessura, tá? Vamos ver isso mais adiante. Ela tem quilômetros de espessura e ainda assim ela é a camada mais fina, considerando toda a estrutura interna do nosso planeta, tá? Então aqui existe a crosta continental, continente, a crosta oceânica, oceano, tá? A crosta que está lá embaixo no fundo do oceano. Aqui tem o chamado manto superior e abaixo do manto superior tem a astenosfera. O que é a astenosfera? É simplesmente uma camada meio pastosa onde tem rochas não completamente derretidas, tá? E eu já adianto uma coisa para vocês, é por causa da astenosfera que as placas tectônicas se movimentam. Mais especificamente, para tu aprender, siga com a aula, ok? Bom, pessoal, eu resolvi trazer isso aqui sobre a atmosfera terrestre, então a camada de gases que envolve a Terra. Eu resolvi falar, isso aqui é um conteúdo que dá para ser abordado em climatologia, né? Mas eu resolvi trazer isso aqui mais a título de curiosidade e para vocês já irem tendo um conhecimento sobre a atmosfera, tá? Porque eu vejo que no dia a dia isso não é tão falado assim. Bom, confesso a vocês que para falar sobre as camadas da atmosfera terrestre, eu preciso também de uma colinha, porque é um assunto que eu não via há muito tempo, então eu já tinha esquecido. Enquanto eu montava os slides e mesmo depois eu dei uma pesquisada, retomei, né, para poder explicar bem para vocês, mas caso eu esqueça alguma coisa, então eu tenho aqui essa minha colinha para lembrar. Pessoal, antes de falar rapidinho de cada camada, eu quero dizer para vocês que tem uma forma fácil de lembrar os nomes delas. Se vocês pegar e montar uma palavra com as iniciais de cada uma dessas camadas, vai surgir a palavra TEMITE. T-E-M-I-T-E. TEMITE. Por quê? Olha só. Troposfera, letra T. Estratosfera, letra E. Mesosfera, letra M. Aqui tem, essa camada se chama ionosfera ou termosfera, tá? E a última camada é a exosfera. Então, T, E, M, I ou T e E. TEMITE, ok? Então agora vamos abordar cada uma. Pessoal, primeira camada então é a troposfera, tá? É a camada onde a gente vive. Quanto à altura que essas camadas chegam, vocês vão encontrar vários dados, tá? Não precisam lembrar disso, eu só vou citar eles aqui e os que estão aqui. Vocês podem encontrar realmente alguns números diferentes, tá? A troposfera nós podemos dizer que vai até aproximadamente 10, 11 quilômetros de altura. É nessa camada que ocorrem os fenômenos meteorológicos, como a chuva, a neve, tornados, ciclone, tempestades, raios, tá? É nessa camada aqui. E apesar dela ser a menos extensa, ela possui sozinha 80% da massa de toda a atmosfera. Por quê? Porque é nela que existe a maior concentração dos gases presentes na atmosfera, tá? Nesta camada aqui também ocorre a passagem de aviões de carga ou de passageiros, né? Não sei se a passagem de avião... tá correto assim, né? O avião passa lá, então a passagem do avião. Tá correto, ok. Não esqueci nada. Sim, claro, óbvio. Não, isso é muito óbvio, tá? Esqueci um detalhe óbvio. Aqui até vocês têm as nuvens representadas. Se é aqui que ocorrem os fenômenos meteorológicos, obviamente, além de todos os gases, aqui também está concentrado o vapor de água, né? Óbvio. Ok. Passa para a próxima. Pessoal, a segunda camada se chama estratosfera.
É nessa camada aqui que se encontra a camada de ozônio, tá? Aquele gás ozônio, O3, que é responsável por filtrar os raios ultravioletas, porque esses raios são nocivos à saúde, tá? E lembrando, pessoal, a poluição e a degradação ambiental causam buracos na camada de ozônio, tá? Então, assim, menos concentração do gás ozônio, mais os raios ultravioletas passam, por isso a tendência é ter mais câncer de pele com o passar do tempo, né? Graças à irresponsabilidade do ser humano. Essa camada aqui, a estratosfera, então concentra 90% do gás ozônio presente em toda a atmosfera. Então, obviamente, tem a absorção do calor. E nesta camada aqui passam os aviões a jato, tá? Bom, quanto a essa camada, é isso aí, beleza. Passamos para a terceira, a mesosfera, pessoal. Vai de aproximadamente 50 quilômetros até cerca de 85 quilômetros. A mesosfera é a camada mais fria de todas, tá? Tu tá fazendo anotações do que eu tô falando? Eu acho bom, tá? Qualquer coisa, tu pausa o vídeo, desenha as camadas, bota as características, anota. É bom pra ti, tá? Mesosfera, camada mais fria. Pessoal, é nessa camada aqui que os meteoritos são... eles entram em combustão, eles pegam fogo e são despedaçados. Por quê? Porque quando eles entram em contato com esta camada aqui, a mesosfera, eles se dão de cara com muita resistência do ar, tá? Então essa resistência gera calor, que vai gerar combustão, e aí, consequentemente, os meteoritos vão se despedaçar. Por isso, não é comum, então, que esses meteoritos cheguem até a superfície terrestre, tá? Porque essa camada aqui é a responsável por destruí-los. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa. Não esqueci nada dessa. A penúltima camada se chama ionosfera ou termosfera, tá? Ela vai de cerca de 85 quilômetros até 600 quilômetros. Por que ela recebe o nome de ionosfera? Porque nessa camada aqui tem a concentração de íons. Esses íons são responsáveis pela reflexão das ondas de rádio, tá? Também nesta camada é onde circulam os ônibus espaciais e alguns satélites também. E é aqui que ocorre aquele fenômeno chamado de aurora polar. O que é a aurora polar? É um fenômeno óptico que é mais explicado, na verdade, pela física, tá? Como eu não sou da física, eu não sei explicar tão bem. Beijos, tchau. Brincadeiras à parte, voltando, sim, é um fenômeno óptico, tá, pessoal? Ele ocorre quando as partículas do Sol entram em contato, colidem com os ventos solares. E aí esse processo não, que palavra eu vou usar? Esse choque aí, esse negócio que ocorre, ele causa aquelas luzes no céu, tá? Elas têm um tom meio esverdeado, um pouco azulado, rosa, avermelhado, tá? E quando ocorre lá no Polo Norte, acima, lá em cima, se chama aurora boreal. Quando ocorre no Polo Sul, se chama aurora austral, tá? Eu esqueci alguma coisa dessa camada? Não esqueci nada. Eu tô mandando muito bem com essas camadas. Eu espero que eu também não esqueça. Por fim, a última camada se chama exosfera. Pessoal, essa camada é aquela que faz a transição entre a atmosfera terrestre e o espaço sideral, tá? Ela tem mais concentração de hidrogênio e hélio, gases hidrogênio e hélio, e é onde circulam os satélites artificiais, tá? Vocês perceberam, enquanto eu falava, que cada uma dessas camadas tem a sua função? Isso é interessante, né? É bem legal, é tudo... Realmente, nosso planeta ele é ótimo, né? E a gente não sabe cuidar dele. Show! Ponto pro ser humano. Parabéns! Pessoal, diante disso, nós podemos destacar três funções da atmosfera terrestre. Uma delas podemos citar a destruição dos meteoritos, né? Então, graças à mesosfera aqui, quando os meteoritos entram, eles encontram a resistência do ar, entram em combustão e se despedaçam. Então, ela faz com que o nosso planeta não seja tão bombardeado, né, por esses meteoritos.
Lá no processo de formação do nosso planeta, quando a atmosfera ainda não estava formada, ele era seguido, bombardeado por meteoritos, pedaços de rochas que estavam perdidos no espaço, né? Depois, então, que se formou a atmosfera terrestre, isso quase não acontece mais. Outra função da atmosfera é proteger a gente dos raios ultravioletas, né? Como eu falei, são nocivos à saúde, nocivos à vida, e aí entra aqui a camada de ozônio, né? A camada de ozônio, acho que eu não falei antes, o gás ozônio tem uma coloração azul, tá? Por isso é comum ver ela representada na cor azul, essa é a camada de ozônio. Por último, graças à atmosfera, ocorre o chamado efeito estufa. Ah, mas o efeito estufa não é uma coisa ruim? Não, é graças ao efeito estufa que existe vida na Terra, porque, pessoal, parte do calor tem que ficar aqui, né? Então a atmosfera faz com que parte do calor fique preso aqui no nosso planeta, possibilitando a vida. O que é a problemática? É que a concentração de gases tóxicos, de poluentes na atmosfera, está aumentando assim, ó, muito esse efeito estufa. Então tá ficando um forno, realmente. E aí isso tudo, aquecimento global, né? Toda essa questão é verídica. Então, é um processo natural o efeito estufa? É, mas o ser humano está piorando, está acelerando esse processo de aquecimento global. Esta é a problemática. Não é que ele é uma mentira. Isso não é verdade, tá? Ele existe e nós estamos tornando ele bem crítico, certo? Pessoal, quanto aos gases presentes na atmosfera terrestre, se distribui da seguinte forma. Não, vou botar esse papel. Cerca de 78% dos gases são representados pelo nitrogênio, 21% pelo oxigênio, que bom, a gente respira, né? E 1% de outros gases, argônio, dióxido de carbono, o CO2, né, vapor da água e alguns outros gases também, tá? Essa é a atmosfera terrestre. Eu espero que tenha ficado claro e legal para vocês entenderem. Então, podemos seguir adiante. Aqui estou representando a hidrosfera, né? Beleza, bem tranquilo. Camada de água que envolve o nosso planeta. Aqui, ó, pessoal, lembra que eu falei antes que tinha uma quinta camada que não é muito abordada? É a chamada criosfera. Criosfera é a camada de gelo que envolve a Terra, tá? Todos os pontos congelados, enfim, mesmo que durante um período do ano e depois derrete, enfim, faz parte da camada de gelo do nosso planeta, tá? Criosfera. Aqui uma problemática quanto à criosfera, camada de gelo, claro, né? Aqui, representando o polo, no ano de 1980 e 30 anos depois, como é que ele está representado? Percebe a diferença? Perdeu tamanho, né? Diminuiu. Aquecimento global, tá? Derretimento das calotas polares. Complicado, a vida aos poucos vai se tornando bem complicada para nós, certo? Isso é um cuidado que a gente deveria ter. Mas eu espero que essas futuras gerações, vocês, que saibam usufruir melhor do nosso planeta, que saibam cuidar dele, porque caso contrário vai ficar insustentável daqui a um tempo, e não é tanto tempo assim. Aqui então representando a biosfera, é uma imagem do nosso planeta, porque a biosfera, lembrando, é a esfera da vida. A biosfera é vida, é a interação de todas as camadas. Pessoal, agora a diferença entre o tempo histórico e o tempo geológico. Por que é importante saber essa diferença? Porque nesse conteúdo aqui a gente vê muito sobre a história da Terra, né? E a história da Terra, ela é contada pelo tempo geológico e não pelo tempo histórico. Por quê? O que a história estuda? O que a matéria de história estuda? Desde o surgimento do ser humano, né? Da nossa espécie, tá? Então, o tempo histórico, pessoal, ele conta a história do ser humano. Aí eu pergunto para vocês, o ser humano existe há milhões e bilhões de anos? Não, claro que não. Por isso o tempo histórico, a escala de tempo dele é em anos, séculos ou milhares de anos, né? Já o tempo geológico, que conta a história da Terra, conta a história do nosso planeta, ele é em milhões e bilhões de anos, pessoal, tá?
E assim como a história é dividida, tem suas divisões, né? Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, enfim, o tempo geológico também tem suas divisões em éons, eras, períodos e épocas. Pessoal, aqui ó, eu não tenho como abordar isso aqui com vocês porque é muita coisa. Eu vou explicar por quê. Éons, o éon é a maior unidade de tempo, tá? Ali. Os éons são divididos em eras. Dentro das eras existem períodos. Dentro dos períodos existem épocas. Cada éon, cada era, cada período, cada época tem suas características, seus acontecimentos marcantes. Então é muita coisa. E com toda humildade eu digo pra vocês, eu não domino, tá? Eu não domino isso aqui. E mesmo que dominasse, eu ia resumir muito pra vocês, porque é muita coisa, tá? E eu não acho que isso seja assim tão importante, né? Vocês têm que entender mais ou menos ali o básico, os detalhes, deixa pra quem vai estudar a geologia depois, tá? Pra quem vai estudar isso de forma mais específica, tá? Então, ok. Quanto a isso, seguimos. Bem tranquilo. Pessoal, métodos de datação. O que são os métodos de datação? Eu falei isso pra vocês que é medir a idade dos fósseis. Mas o que são fósseis? Gente, fósseis são restos de plantas, de animais ou enfim de qualquer ser vivo que fica, que deixa um rastro para trás, digamos. Pode ser uma moldura numa rocha, vocês já devem ter visto, principalmente em livros de história, algum animal, alguma planta emoldurada numa rocha, é um fóssil, tá? Ou ossos que são encontrados, tipo de dinossauros ou qualquer outro animal, são fósseis também, tá? São restos de seres vivos que deixaram uma marca, né, que está em algum lugar da superfície terrestre, tá? E, pessoal, quais são as duas formas principais de medir a idade dos fósseis? Ou seja, encontrar um fóssil e saber qual a idade dele. Não é, eu olhar assim, eu acho que tem tantos milhões ou tantos bilhões de anos. Não, não é a olho, não é assim de cabeça, né? Então existe um método chamado termoluminescência. O que é o método da termoluminescência? É tu aquecer um fóssil, tá? E analisar a quantidade de luz que ele vai emitir ao ser aquecido. E aí a regrinha é, quanto mais luz ele emitir, mais recente ele é, ou seja, ele não morreu há tanto tempo assim. Agora, se um fóssil ao ser aquecido emite pouca luz, cara, esse fóssil é muito velho, tá? Então, essa é uma forma de ver a idade dos fósseis. Outra forma é a chamada carbono 14. Pessoal, nós somos matéria orgânica. Para ser considerado algo orgânico, tem que ter carbono na sua constituição. A partir do momento que um ser vivo morre, ele começa a perder carbono, né? Então, como é que eles vão saber a idade de um fóssil a partir disso aqui? Analisando a quantidade de carbono que um ser vivo tem. Então, se eles encontrarem um ser vivo com, pouquíssimos resquícios de carbono, aquele fóssil é muito velho, né? Aquele ser vivo é bem velho, existiu há muito tempo, há bilhões de anos. Agora, se ele tem uma quantidade significativa de carbono, significa que ele não é tão velho assim. E aí, a partir disso, eles podem determinar a idade daquele fóssil. Pessoal, vamos agora pro Big Bang, a teoria mais aceita pela ciência do que teria dado origem ao universo, tá? Então eu digo o seguinte a vocês, para quem é mais religioso, enfim, pode ter aquela visão da religião. Geografia é uma ciência, então eu vou trazer para vocês e vou apresentar para vocês a teoria da ciência e não da religião, obviamente, tá? Então, seguimos. Pessoal, Big Bang, traduzindo grande explosão. Olha só, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu vou apresentar isso para vocês de modo muito básico, tá? Básico. Mas tem muitos vídeos no YouTube que falam só disso, só da formação do universo, da Terra. É muito legal, tá? São conteúdos muito legais para dar uma olhada. Então, eu sugiro que vocês façam isso. Então, eu não tenho aqui
como trazer todos os detalhes, né? Por isso, o básico. Pessoal, essa teoria diz que há mais ou menos 15 bilhões de anos, toda a matéria que existia estava junta, né? Junta. Então foi muita energia se formando ali, né? Esse acúmulo de matéria e de energia não suportou tanto e ocorreu uma explosão. Ao ocorrer essa explosão, a matéria se espalhou, né? Foi criado o espaço e o tempo, que antes não existia, então. Né? Então a matéria se espalhou. E aí, pessoal, com o tempo, bom, essa matéria foi vagando, e foram surgindo outras, né? Tá em constante formação. Essa matéria, à medida que se chocava, ela ia, obviamente, se juntando e dando origem a corpos maiores, tá? E quando eu falo em matéria, eu me refiro a gases, a poeira, a rochas, pedaços de rochas que vão se acumulando, tá? Por isso aqui tá, então, gases e poeira. Toda essa matéria foi se acumulando, tá? Mas aí vocês podem me pedir, mas como assim rochas? Do nada rochas? Não, pessoal, não é do nada, olha só. Foram surgindo elementos químicos, tá? Os mais variados elementos químicos. E aí é o seguinte, o acúmulo de elementos químicos dá origem aos minerais. O acúmulo de minerais, por sua vez, dá origem às rochas, tá? Então o que são minerais? Nada mais do que o acúmulo de elementos químicos. O que são rochas? Nada mais do que o acúmulo de minerais, tá? É nesta ordem aqui. Então, esses elementos foram se juntando, dando origem a minerais, que foram se juntando, gente, com o passar de bilhões de anos. Eu não estou falando de hoje para amanhã, né? Bilhões de anos, tempo geológico, lembrando. E aí, minerais se juntando foram dando origem às rochas. Pessoal, quanto ao Sol, a nossa estrela aqui do nosso sistema solar, que possibilita a vida nesse nosso planeta, inicialmente o Sol foi juntando então elementos químicos e gás, poeira, enfim, e surgiram os átomos de hidrogênio. Esses átomos de hidrogênio passaram a se chocar. O choque desses átomos de hidrogênio deu origem aos átomos de hélio. E esse choque, pessoal, produzia calor, energia, tá? E a energia é o que a gente vê, né? É a luz. A luz que a gente recebe, o calor que a gente recebe é proveniente do choque desses átomos, hidrogênio com hidrogênio formando hélio, tá? E esses choques estão sempre acontecendo, por isso se diz que o Sol está em constante explosão, né? E aí esse choque, essa luz, esse calor gerado é chamado de fusão nuclear, tá? Bem por cima, bem objetivamente, essa foi a formação do Sol. Isso há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, tá? Assim, ó, o Sol, o Sistema Solar, os demais planetas, a Terra, enfim, a Lua, eles todos se formaram mais ou menos ali, ó, no mesmo tempo, tá? Foi ocorrendo mais ou menos junto. Mas lembrando, gente, se o Big Bang ocorreu há 15 bilhões de anos aproximadamente, tá? A Terra se formou só há 4,6 bilhões de anos, tá? Então, aqui tem um esqueminha da formação do Sol, ó, originou-se uma nuvem molecular, e aí aqui foi se formando uma nuvem mais densa, tá? Por quê? Porque a matéria foi se juntando, certo? E aí o que aconteceu, pessoal? Em certo momento formou uma espécie de disco que se achatou, tá? E aí depois foram surgindo os demais planetas do Sistema Solar, tá? E aí é isso mais ou menos, bem resumidamente, obviamente, que aconteceu, né? Claro que é um processo que durou muito tempo, certo? Agora quanto à formação da Terra, pessoal, no começo o nosso planeta ele recebia ataques diretos de rochas que vinham do espaço. Lembra que eu falei antes que a atmosfera hoje nos protege? A mesosfera que causa a desintegração dos meteoritos? Exatamente, no começo sem atmosfera não existia, né? Então a Terra sofria ataques diretos dessa matéria aí perdida no espaço, tá? E aí o que acontecia, pessoal? A matéria mais leve, com materiais mais leves, ela chegava
e ela, né, com a quantidade de calor, ela derretia. Isso foi dando origem à crosta, à litosfera. Já os materiais mais pesados, como ferro, níquel, eles não flutuavam, eles eram mais densos, então eles afundavam. E pessoal, eles foram afundando, afundando, afundando e se acumulando lá no interior do planeta, e é isso que deu origem ao núcleo do nosso planeta, tá? Tanto que o núcleo interno do planeta é formado por ferro e níquel. Por quê? Porque durante o processo da formação, da Terra, durante os ataques que ela sofria de matéria vinda do espaço, então esses elementos foram afundando e se juntando lá no meio do planeta, enquanto os outros ficavam ali em cima formando a crosta, tá? Tinha também, pessoal, muitos vulcões, tá? Muitos vulcões. E aí era com certeza muita lava. Eu quero que vocês entendam que era caótico, era tudo muito intenso, era demais, tá? Tudo era demais. Então tinha muita lava e essa enorme quantidade de lava, depois quando começou a ocorrer o resfriamento da Terra, essa lava então foi responsável pela crosta, né? Antes eu falei para vocês no início da aula, crosta oceânica, crosta continental, formadas aqui, ó, lá no início, né? Na verdade a crosta oceânica ainda está em formação, isso a gente vê em outra aula. Pessoal, os vulcões e o próprio processo do resfriamento interno do planeta ocasionava a liberação de gases, tá? No começo, gente, esses gases eram muito tóxicos, então formou-se um acúmulo desses gases e deu início a uma atmosfera primitiva, né? Então, assim, à medida que ia resfriando, todos aqueles gases passavam pelo processo de condensação do estado gasoso para o estado líquido. Então, ocorreram as primeiras chuvas. Só que assim, ó, eu falei de atmosfera primitiva, uma atmosfera muito tóxica. Então, a chuva era ácida. Portanto, os oceanos recém-formados, nas grandes depressões do relevo jovem, né, do relevo recém-formado, esses oceanos também eram tóxicos. Então percebam que tudo isso impossibilitava a vida, o surgimento da vida, né? Porque era muito quente, eram milhares de graus, era vulcão, era ataque de rochas vinda do espaço. Era lava correndo por tudo, eram gases tóxicos, era atmosfera tóxica, era chuva tóxica, era oceano tóxico. Gente, como é que vai formar a vida? Não tem como, né? Por isso, com o passar de milhões e bilhões de anos, aos poucos foi possibilitando o surgimento da vida, tá? Então aqui eu falei, né? A chuva ácida, claro, os oceanos primitivos. Para vocês terem uma ideia, gente, as primeiras formas de vida, se eu não me engano, começaram a surgir cerca de 2 bilhões de anos depois da formação do nosso planeta, tá? Então, assim, tem 4,6 bilhões de anos. Desses 4,6 bilhões, durante 2 bilhões aproximadamente, era impossível ter o surgimento de vida na Terra. Até que então surgiu lá no oceano os primeiros aminoácidos, que depois foram se desenvolvendo, e aí foram evoluindo. E é uma coisa muito legal. Repito, pesquisem, olhem vídeos na internet, que é realmente muito joia. Agora, sobre a formação da Lua, minha gente. A hipótese mais aceita é que a Lua se formou aproximadamente 50 milhões de anos depois do surgimento do Sol e dos planetas. Só que assim, gente, tu não falou, professor, que se formaram tudo meio junto? Pessoal, falando da história do universo, 50 milhões de anos não é muita coisa. Nós estamos falando de um universo que teria se originado aproximadamente 15 bilhões. Então, o que são 50 milhões? Na escala do tempo geológico não é tanto assim, tá? Então, qual é a hipótese? O que essa hipótese diz? Que existia um planeta chamado Theia, que tinha um tamanho semelhante a Marte, tá? O planeta Marte. E como tudo era muito louco nesse período, como toda a matéria ia se chocando aí no espaço, né, e a Terra própria sofreu tanto esses ataques, esse planeta teria se colidido com a Terra, né, teria causado esse impacto, e desse impacto, bilhões de toneladas de rochas, de pedaços de rochas, e faltou a palavra rochas aqui,
foram para o espaço. E aí o que aconteceu? Esses pedaços de rocha se juntaram, ficaram em órbita da Terra e deu origem à Lua, tá? Pessoal, olha só, por que a Lua gira em torno da Terra? Porque quanto mais massa um corpo tem, mais atração gravitacional ele vai gerar para si. Então quem é maior, a Terra ou a Lua? A Terra. Então quem vai adquirir órbita ao redor de quem? A Lua ao redor da Terra. Agora entre o Sol e a Terra, quem tem mais massa? O Sol. Muito, mas muito mais massa. Por isso ele atrai os outros planetas para si, que com a formação do universo e as suas próprias formações foram adquirindo a órbita ao redor do Sol, porque ele atrai esses planetas. Tá? Essa é a explicação. Então aqui uma imagem do processo da formação da Lua. Aqui a Terra, aqui o planeta Theia. Aí o choque que ocorreu entre os dois, né? Então aqui a Terra, aqui as bilhões de toneladas de rochas que foram para o espaço, que se desintegraram, né, com esse impacto, e aí depois elas se amontoaram, formou-se a Lua, que adquiriu a órbita ao redor do nosso planeta, tá? Agora aqui, sobre o Sol, pessoal, uma curiosidade, o título impactante, a morte do Sol. Oh meu Deus, o Sol vai morrer e nós vamos morrer junto? Sim. Quando? Agora? Não. Pessoal, o Sol é uma estrela. É uma estrela, tá? Estrelas nascem, crescem e morrem. Que nem nós, tá? É a vida. Nascer, se desenvolver, morrer. É assim que funciona, tá? E o Sol, sendo uma estrela, não é uma exceção. Então o Sol vai morrer um dia? Vai. Mas calma, isso ainda vai demorar alguns bilhões de anos, tá? Isso aqui, ó, é o ciclo de vida do Sol, né? Aqui no começo, olha aqui, ó, essa nuvem, essa nebulosa, né, que se chama, se formando, né, o nascimento do Sol. No começo era chamado de proto-Sol, né? Ainda em formação, era pequeno ainda, né? Mal formado, enfim. Aí aqui tá as fases do Sol até agora, aqui é onde nós estamos agora, em aproximadamente 4,5, 4,6 bilhões de anos. Essa é a idade do Sol, essa é a idade da Terra, a idade da Lua, tá? E aí tem aqui 5, 6, 7, 8, 9 bilhões de anos. Pessoal, o que vocês percebem aqui? Que com o tempo o Sol vai crescendo, o Sol está em expansão. Isso é comum para as estrelas. Sempre antes de uma estrela morrer, ela cresce, ela se expande, ela tem uma explosão, tá? E depois vem a morte dela. É assim que funciona. Então, daqui a aproximadamente 5 bilhões de anos, um pouquinho mais, né? Daqui a aproximadamente 5 bilhões de anos, nós não estaremos aqui há muito tempo, há muitos bilhões de anos também. Vai acontecer o máximo tamanho do Sol, né? A explosão solar, chamada de gigante vermelha. Então assim, pessoal, à medida que ele vai crescendo, ele já vai aos poucos impossibilitando a vida no nosso planeta, né? Tem teorias que dizem que ele vai engolir a Terra, que ele vai crescer a tal ponto que vai chegar até o nosso planeta e engolir, né, a Terra. Só que assim, se isso até acontecer, já vai ter tudo morrido igual, já vai ter a água de todo o oceano, já vai, de todos os oceanos, aliás, toda a água do planeta já vai ter evaporado, porque a temperatura já vai estar em milhares de graus, já não vai mais existir vida. Então, tanto faz se a Terra vai ser engolida ou não, que não vai ter nada aqui para ver isso acontecer, para sentir isso acontecer, nenhum ser vivo. Tá? Então, isso aí, depois ele vai crescer, né, em torno dos 10 bilhões de anos de vida, e aí depois, aos poucos, ele começa a perder força até se tornar uma anã branca, né? A anã branca, então, é quando ele vai atingir o seu ponto final e vai morrer, tá? E assim, nosso sistema solar não existirá mais, tá? Será tudo diferente. É o ciclo da vida. Aqui a distribuição dos planetas no sistema solar, lembrando, pessoal, que são o Sol, é uma estrela, constituído, o sistema solar, no caso, tem o Sol, a estrela, e é constituído por outros 8 planetas. Lembrando que Plutão não é mais considerado um planeta, ele é considerado um planeta anão ou um
agregado de rocha ou gases perdidos no espaço, tá? Então, pessoal, a ordem dos planetas para vocês lembrarem: Mercúrio, Vênus, Terra, o terceiro planeta, depois do Sol, né? Adiante. Marte. Depois de Marte, tem o chamado cinturão de asteroides, tá? Um monte de rocha aí, poeira perdida, vagando por aí, tá? Tem sua órbita também. Depois vem Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Gente, Júpiter é o maior planeta do sistema solar, ele é o gigantão aqui do sistema. Saturno é conhecido pelos seus anéis. Esses anéis de Saturno são nada mais do que gases que têm uma órbita ao redor deste planeta, tá? E aqui é bem fácil lembrar, pessoal, os 4 primeiros planetas do sistema solar são rochosos, os outros 4 são gasosos. Então, quais são os planetas rochosos? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Daí tem o cinturão de asteroides. Quais são os planetas gasosos? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá? É bem tranquilo. Uma vez, deixa eu voltar, uma vez um aluno me disse assim: mas professor, como é que esses planetas eles ficaram assim? Como é que eles estão exatamente um do lado do outro? Gente, claro que não, né? Eles estão espalhados no espaço. É comum ver uma representação assim só para mostrar a ordem deles, né? A ordem e o tamanho e as características deles. Eles não são um planeta do lado do outro, né? E daí ele pediu, eu acho também, como é que a Terra, junto da pergunta, como é que a Terra era iluminada se tinha esses planetas na frente, né? Mas não, gente, eles não estão na frente. Cada planeta tem sua órbita. Olha aqui, ó. A configuração é mais ou menos assim, ó. Então aqui está o Sol, aqui Mercúrio, aqui Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, tá? Aqui, ó, o cinturão de asteroides que vem depois de Marte, que eu falei pra vocês, tá? Então é mais ou menos assim, né? Não é um do lado do outro. Aqui uma imagem da Terra primitiva, para vocês terem uma ideia, muitos vulcões, muita lava, muitos meteoros impactando o nosso planeta, atingindo, né? A lava aqui, que depois formou mais a crosta quando o planeta resfriou, enfim, tá? É bem interessante. Agora, pessoal, eu vou passar para vocês um vídeo que tem 1 minuto e 36 segundos que conta nesse tempo a história do nosso planeta. Então eu quero que vocês deem uma olhada nele, já que é bem curtinho, prestem atenção. Ele mostra o Big Bang, a Terra primitiva, depois rápido a evolução dos seres vivos, o ser humano, até chegar nos dias de hoje. Então é muito resumido para uma história de bilhões de anos, né, ser contada em pouco mais de 1 minuto. Então acompanhe o vídeo a seguir.
Pessoal, sobre a formação e a evolução da vida no nosso planeta, é muito importante vocês pesquisarem a mais porque é um conteúdo muito legal de ver. A gente pode compreender melhor como toda a vida foi acontecendo e evoluindo, porque eu falando assim objetivamente fica algo vago, né? Mas tem que partir de vocês também essa intenção de pesquisar e buscar um pouco o conhecimento, né? Essa iniciativa você tem que ter também. Mas é muito legal ver primeiro aqueles peixes primitivos, e aí depois alguns peixes meio que acho que foram se arriscando à medida que foi evoluindo, né? Foi ocorrendo a evolução, passar dos milhões e bilhões de anos, foram evoluindo, foram tentando viver um pouco não só no ambiente aquático, e aí algumas espécies evoluíram, e aí deu origem aos anfíbios, que não vivem só na água, vivem também na terra. Parte dos anfíbios evoluíram, aí tiveram origem, né, evoluíram para os répteis, e aí assim vai indo, né, até chegar nos mamíferos. E alguns não acreditam na teoria da evolução da vida, tipo, que a gente vem dos macacos, daí eles perguntam, mas se a gente veio dos macacos, por que ainda existem macacos? Mas, gente, são inúmeras espécies de macacos, né? Sei lá, centenas ou milhares, eu não sei quanto. Uma delas evoluiu, gente, até chegar em nós. E outra coisa, se eu não me engano, 98% do DNA dos chimpanzés e dos seres humanos é igual. 98%, tá? Se isso não é uma prova suficiente para dizer que nós somos a evolução de uma espécie, mas, gente, é claro que sim, né? Mas claro que daí talvez envolva a questão da religião, e daí cada um. Meu papel aqui eu já falei, é com base na ciência sempre, tá? Antes de encerrar essa nossa primeira aula, eu tenho aqui 8 perguntas sobre a atmosfera, só para ver se vocês captaram. Vamos lá! Qualquer coisa, pausa o vídeo, pensa na resposta e despausa, tá? Número 1. Qual é a primeira camada da atmosfera? Gente, troposfera, tá? Troposfera, a primeira camada. Qual é a camada mais fria da atmosfera? Eu falei pra vocês que é a... Qual? Mesosfera, tá? Mesosfera é a camada mais fria da atmosfera, tá? Número 3. Qual é a última camada da atmosfera? Aquela que faz a transição entre a atmosfera terrestre e o espaço sideral. É a exosfera, aqui em cima, tá? Pergunta número 4. Em qual camada da atmosfera terrestre ocorrem os fenômenos meteorológicos do tempo, as mudanças atmosféricas, daí a chuva, granizo, neve, frio, calor, tornado, tempestade, raio, enfim. Qual? Na camada que nós fazemos parte, a troposfera. Tá? Número 5. Em qual camada localiza-se a camada de ozônio? Na estratosfera. Aqui, ó, a camada de ozônio está inserida aqui no meio da estratosfera. Tá? Lembrando que a estratosfera possui cerca de 90% de todo o gás ozônio presente na atmosfera terrestre. Número 6. Em qual camada ocorre a aurora polar? Aquele fenômeno óptico que a física explica, o choque das partículas do Sol com ventos solares, na termosfera ou ionosfera. E aqui está representada a aurora polar. Por que polar? Porque ela ocorre no Polo Norte, lá chamada de aurora boreal, e ocorre no Polo Sul, chamada de aurora austral. Pergunta número 7. Em qual circulam aviões de carga e passageiros? Na troposfera, na nossa camada, tá? Os aviões não vão ir para cima. Aqui na estratosfera podem circular os aviões a jato, tá? Mas não esses de carga e de passageiros. Última pergunta. Em qual camada da atmosfera orbitam os satélites artificiais? Pessoal, aqui, ó, na termosfera pode ter, tá? E na exosfera, né? Na termosfera é mais comum os ônibus espaciais, enfim. E satélites artificiais aqui na exosfera. Tranquilo? Bom, então a primeira aula
Foi essa, eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês para a aula número 2 e a aula número 3, que também vão ser bem legais, ok? Aguardo vocês. Tchau!